Doutor Jean, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Eu queria agradecer pela sua presença e queria chamar a atenção de todos os nossos telespectadores no Brasil inteiro, porque eu já trouxe esse assunto no meu programa de rádio e agora eu fiz questão de trazer aqui no nosso programa de televisão, porque eu não sei o que é que está acontecendo, mas os números são assustadores. Será que nós estamos tendo um surto da volta da febre amarela ao país depois de tantos anos de tê-la erradicada daqui? Na verdade, nunca houve uma erradicação dos focos de febre amarela. E isso é uma coisa que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque nós temos algumas áreas que nós chamamos áreas endêmicas. São regiões que realmente nós sabemos que existe a presença do vírus circulante. E ele vai estar circulando aonde? No macaco, que é um grande reservatório e que sequer adoece. Eventualmente, quando ele adoece, ele é receptado, ou seja, ele é capturado e ele acaba servindo como sentinela das autoridades sanitárias, assim como mosquitos, que são o Haemococcus e o Sabetes, são dois com ciclos silvestres, vivem em mata, vivem em zona realmente rural, mas especialmente na mata, e lá vivem de uma forma extremamente harmoniosa. O que ocorre? Existe desde 1999 um órgão sentinela do Ministério da Saúde que faz com que tanto o controle desses macacos como o controle dos vetores acabe por acontecer. Então, existem a captura desses mosquitos, a captura desses macacos, no sentido de saber, será que houve algum aumento do número de casos nessa região? Enfim, nesse ecossistema. Porém, algo aconteceu, especialmente na região de Minas Gerais, onde esses mosquitos acabaram saindo desta zona de mata e acabaram comprometendo as pessoas, principalmente que moram próximas à mata. O grande problema é que existem muitas cidades que são cercadas por matas. E o desmatamento ou queimadas fazem com que esses mosquitos que vivem nas copas das árvores acabem picando essas pessoas. E pessoas as quais não estavam protegidas. Qual é a única forma de proteção? A imunização. Portanto, o Ministério da Saúde preconiza não só o controle dessas áreas, como ao mesmo tempo o estímulo de prevenção através da vacina para essa população. Nós sabemos que tem dois tipos, então, de febre amarela, a urbana e a silvestre. Nesse caso de Minas Gerais, qual das duas... Nós estamos vivenciando hoje surtos de febre amarela silvestre. Desde 1942 não ocorre a febre amarela urbana. A diferença, no ponto de vista de manifestação clínica, não ocorre, ou seja, as duas são absolutamente iguais. Tá. Quem é o vetor, ou seja, quem transmite para o ser humano esse vírus, que é um flavivírus, que nós chamamos. Ou é o mosquito, no caso da urbana, o Aedes aegypti, ou no caso da silvestre, o Haemococcus ou Sabetes. O que nós sabemos é que o Haemococcus e o Sabetes, eles realmente transmitem de uma forma mais efetiva do que ocorreria, por sorte, o Aedes aegypti. Por que eu estou falando como sorte? Nós sabemos que o Aedes aegypti é excelente na transmissão de dengue, zika, chikungunya. Ele transmite de uma forma muito efetiva, mas ele é pouco efetivo para a febre amarela. Essa é a nossa sorte, porque como ele está muito próximo também nessas áreas circunjacentes a matas, se eu tenho um vírus de um lado, a possibilidade de transmissão seria extremamente alta. Não é o caso. Tá. Não sendo o caso, neste momento nós ficamos, sim, mais tranquilos. Estar tranquilos não quer dizer que nós não estejamos vigilantes. Então, toda a vigilância epidemiológica faz com que
haja sim um rastreio de identificação das pessoas que estejam doentes, do bloqueio dessas pessoas. Então, por exemplo, um paciente que tem o seu diagnóstico estabelecido como febre amarela, além do tratamento, eu preciso ter todos os controles. Qual é o controle? Controle dos focos de Aedes à sua volta, ao mesmo tempo o uso de telas e muitas das vezes até a proteção com o uso dos repelentes utilizados. Bom, eu quero falar dos sintomas, mas nós temos algumas ilustrações, é isso, Daiane? Solta para a gente aí as ilustrações, por favor, para que a gente possa também mostrar ao nosso telespectador como é que funciona essa questão da transmissão, né? Então, nós temos aqui a questão dos sintomas iniciais, doutor. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esses sintomas e como que eles se apresentam. O que acontece? Nós temos um período que nós chamamos um período de incubação. É o período no qual o mosquito pica esse indivíduo, 3 a 5 dias depois ele começa subitamente com um quadro de febre. Tá. Febre alta, dores no corpo, dores nas costas, dores nas juntas. E ele evolui com amarelamento dos olhos, urina escura. Nesse momento, nós temos, quando ele se apresenta a um profissional médico, ele tendo a referência de estar ou ter estado num local em que exista um surto de febre amarela, naquele momento, então, nós colocamos ele como um caso suspeito. E a partir de então, este caso suspeito vai ser investigado no ponto de vista laboratorial, as culturas, muitas vezes, que nós chamamos de tecido, fragmentos de tecidos, principalmente para aqueles indivíduos que não evoluíram de uma forma satisfatória e acabaram evoluindo a óbito, são estudados no sentido de se detectar o próprio vírus da febre amarela. A partir do momento que nós conseguimos documentar isso, alinhando que aquele sim era um caso de febre amarela, portanto, nós não temos mais um caso suspeito, mas um quadro definido. Então, nós definimos esse caso e a contabilidade da vigilância epidemiológica acaba se contabilizando. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 110 casos estão sendo alinhados como suspeitos. Desses, hoje, 7 dos pacientes que faleceram foram confirmados como sendo febre amarela. Por que nós fazemos como quadro suspeito? Porque se esse indivíduo não veio, mesmo manifestando esses sintomas, e não veio de áreas de surto, eu tenho outras possibilidades que podem dar a mesma coisa. Por exemplo, a dengue hemorrágica, a leptospirose. Portanto, é o que nós chamamos de diagnósticos diferenciais. Quem vai fazer isso? É o médico, através da história do paciente, de onde ele veio, se ele vive nessas áreas e os sintomas que ele apresenta. Lembrando que a maioria dos pacientes evoluem de uma forma benigna. Porém, alguns pacientes podem evoluir exatamente por uma resposta do próprio organismo também. Não é só o vírus que faz estrago, mas o próprio organismo também se defendendo, inflamando, promover danos muito mais intensos, principalmente no fígado, levando a uma falência, seja ela do fígado, seja do rim, e esses indivíduos podem evoluir de uma forma mais desfavorável se não tratados de uma forma adequada em regime de unidade de terapia intensiva. Entendi. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Tem uma pergunta aqui que chega do Luiz de Aracatuba. Ele diz que lugar quente é lá. Eu estava comentando sobre lugares quentes, né? Ele está perguntando qual é a diferença entre a febre amarela e a malária. Bom, primeiro são mosquitos absolutamente diferentes e agentes diferentes. Quando nós falamos de febre amarela, nós estamos pensando em que existe a inoculação de um vírus, que é o flavivírus, esse vírus causando, no caso, manifestações, como nós já vimos e dissemos. Quando nós falamos de malária, nós temos o plasmódio, que é um outro
agente, seja o Vivax, seja o falciparum dando quadros muito mais graves, dando manifestações clínicas de febre que nós chamamos quartã, a outra terçã, ou seja, o indivíduo durante os 4 dias faz febre com calafrios muito intensos, nos 4 dias, por isso quartã, ou nos 3 dias terçã, isso vai depender de qual dos agentes foi o causador. Como ele causa o que nós chamamos, durante essa febre, ele tem os calafrios vigorosos, que é exatamente o fato do plasmódio entrar nas hemácias, que são as transportadoras de sangue, de oxigênio, do sangue, fazendo então com que elas se rompam. À medida que elas se rompem, além dessa questão de febre e tremores, o indivíduo evolui com uma anemia importante. Então, tem características clínicas diferentes, os vetores, ou seja, os mosquitos que são transmissores, são outros, e por isso, claramente, se tem uma diferenciação. Lembrando que, quando nós falamos de malária, nós também temos áreas que nós chamamos áreas endêmicas, sejam elas localizadas na área amazônica ou extra-amazônica, mas são lugares realmente definidos como endêmicos, ou seja, eu tenho sim, sabidamente, a presença dessas doenças naquela localização. Eu vou pedir para a gente levantar, Oséias, eu vou até o plasma, eu queria que você colocasse a imagem do mosquito que faz a transmissão dessa doença. Doutor, eu queria também que o senhor acompanhasse com a gente. Aqui tem uma pergunta que eu acho que ilustra muito bem as pessoas. Coloca aqui para a gente no plasma, faz favor. Esse daqui, doutor, é o mosquito... como é que é o nome dele? É o hemagogos. O hemagogos, ele é responsável, portanto, pela transmissão do vírus, mas de uma forma que nós chamamos silvestre. Aonde que é a transmissão? A transmissão acaba acontecendo especialmente em zonas de florestas e matas. Tá. Percebam que ele é um pouquinho diferente do Aedes aegypti, muito próximo da sua característica, mas ele não é tão serrilhado, ou seja, aquelas perninhas com aquelas listas brancas e pretas não ocorrem da mesma forma. Mas é uma outra espécie que é o hemagogos. Agora, por favor, coloca o Aedes aegypti aqui para a gente ver a diferença, já que ele citou sobre o Aedes aegypti. Esse é o Aedes aegypti, quando nós olhamos o Aedes aegypti, vocês... É bem parecido, né? É muito parecido, muito próximo, mas o que chama atenção são essas listas brancas e pretas, fazendo, portanto, com que seja facilmente identificável. Óbvio que quando o indivíduo está sendo exposto a um determinado mosquito, ele não vai ficar olhando, peraí, deixa eu olhar se é o Aedes ou o hemagogos. Claro. Não é? Então, qual é a orientação que a gente dá? Por exemplo, quando o indivíduo vai estar viajando, como disse, para áreas que nós chamamos áreas endêmicas ou que estejam se deslocando para áreas de mata, além da vacinação, existem algumas medidas que devem ser tomadas no sentido de prevenção. Dessas maneiras de prevenção, nós temos, primeiro, uso de roupas longas, compridas, de preferência claras. Por que preferencialmente claras? Porque facilmente eu conseguiria identificar a presença desse mosquito sobre a roupa. Segundo aspecto, por que claras? Porque à medida em que eu tenho uma claridade, ela acaba ofuscando a visão desse mosquito, seja do hemagogos, seja do Aedes aegypti. Portanto, ele também age de uma forma de repelência. E, por outro lado, o uso do repelente em áreas expostas. O repelente, ele muda a característica da pele. Só para você ter uma ideia, o que é um atrativo para os mosquitos é exatamente, na nossa transpiração, o ácido lático que é produzido. Isso é um atrativo para o mosquito. Quando você coloca o repelente, você tira esse poder de atração e coloca uma outra substância que nós chamamos de adstringente. Não é uma solução que seja uma solução que para o mosquito seja favorável. Portanto, ele não é atraído, isso serve como uma barreira de proteção. Lembrando que agora a gente está numa época de calor, que as pessoas acabam usando os protetores solares, então para a aplicação dos repelentes, sejam eles inclusive
para o próprio Aedes, o ideal é que passem o protetor solar e sobre o protetor solar façam a aplicação do repelente. Ok. Nós temos um minuto, vamos sentar novamente. Nós temos um minuto, eu queria que o senhor falasse a respeito das vacinas. Como é que estão? Porque houve uma correria, todo mundo quer tomar vacina, a vacina ela é preventiva. Queria que o senhor falasse da idade e quais são os casos indicados para a vacina. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente definir para as pessoas quem são as pessoas que têm indicação absoluta do uso da vacina. São as pessoas que moram nessas regiões que estão ocorrendo o surto. Essas sim devem promover a sua proteção caso não tenham feito ainda uso da vacina. Ou pessoas que estarão se deslocando para essas áreas, portanto, devem ter essa proteção. E essa proteção deve acontecer em que momento? 10 a 15 dias antes da viagem. Por quê? Porque eu vou produzindo anticorpos e esses anticorpos, quando o indivíduo chegar naquela localidade, ele estará, portanto, protegido. Quem são as pessoas que não podem, de forma alguma, fazer uso da vacina? São as pessoas que têm algum problema na imunidade. São pessoas que, por exemplo, tenham ou estejam fazendo uso de corticoide por problemas pulmonares, reumatológicos, pacientes com tratamento de câncer em uso de quimioterapia, pacientes com AIDS que tenham a sua imunidade muito baixa, gestantes. Portanto, não adianta chegar lá e falar, eu quero tomar vacina porque eu vou viajar. Não. Consultem o seu médico, principalmente as pessoas que façam algum acompanhamento médico, para que ele possa estabelecer se existe risco ou não. Aquelas pessoas que estão proibidas de fazerem uso da vacina e precisam estar se deslocando para essas áreas, sigam aquelas instruções. Roupas claras, uso do repelente, dormir com um mosquiteiro. Qual é a idade que a pessoa precisa tomar vacina? Nessas áreas endêmicas, a idade seria 9 meses, a primeira dose, e a segunda dose entre 4 e 5 anos. E as pessoas que estarão viajando, a partir de 9 meses já poderão fazê-lo. Lembrando que para o Ministério da Saúde, 2 doses de vacina tomadas com intervalo de 10 anos garante uma imunidade duradoura. Já para a Organização Mundial de Saúde, se você tomou uma vacina e vai para uma área endêmica, você estaria protegido. Mas realmente as autoridades brasileiras estão muito assertivas nesse cenário. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Um grande abraço.